Todos nós temos duas pessoas. E eu não estou dizendo que você é louco. Temos a voz suave, que é essa voz que todos amamos. Essa voz tranquila. É da mamãe que te abraça e diz: vai ficar tudo bem. Não se importa com o quanto você é bom, apenas te ama. Apenas te ama, não importa o quanto você esteja confuso na vida. Essa é uma voz. Já a outra voz, da qual nos afastamos muito, é a voz que diz: ei cara, você não está fazendo nada. Portanto, tentamos tirar essa voz completamente de nossa cabeça e vivemos aqui nesta terra. Portanto, o que você precisa fazer primeiro é aumentar o volume dessa voz aqui. A voz que te diz coisas que você não gosta. Ela está em nossa cabeça dizendo: sabe de uma coisa, cara? Você não está fazendo nada. Não estou dizendo para se rebaixar. Estou dizendo para ouvir a verdade. E a verdade não está nos 20%. A verdade está nessa outra parte do seu cérebro que diz: olha, cara, você está desperdiçando um monte de porcentagem aqui. Temos mais 80% que não estamos aproveitando. Porque esses outros 80% traz sofrimento, dor, fracasso, dúvida, escuridão e depois um monte de luz. Mas para chegar a essa luz, você tem que passar por tudo isso. Muitos de nós sabem disso. Eu posso chegar até aqui, mas aqui, cara, é muito melhor. Porque tenho de passar por essa jornada que não é divertida. Dos 20 aos 100%, tudo no meio não é divertido, mas decidimos viver aqui. Então, todos perguntam: como você faz isso? Você sabe exatamente como fazer isso. Você sabe exatamente. Não é um truque de mágica. Não há nada que eu fale que seja um truque de mágica. Tudo se resume a uma mentalidade muito primitiva de que só precisamos fazer. É como respirar. A respiração se torna normal, como se não soubéssemos o que estamos fazendo. Assim é como você tem que viver a sua vida. Quando o despertador toca às 4 ou 5 horas da manhã, sua mente diz: não. Você simplesmente dirá: é isso que vamos fazer. É o que faremos agora. Porque para chegar onde você quer ir, a quantidade de dor envolvida, e eu não estou dizendo dor física, não estou dizendo que você precisa se romper em pedaços. A quantidade de dor mental, de quantas vezes você terá de fazer algo que não quer para chegar onde quer. Quando eu pesava 130 quilos e estava muito gordo, tentando ser um Navy SEAL, a coisa mais assustadora do mundo para mim, até hoje, era que aquilo poderia ter sido o resto da minha vida. Na época, eu achava que estava me esforçando muito. Essa é a coisa mais assustadora do mundo. Naquela época, eu estava pesando 130 quilos, trabalhando para a Ecolab, pulverizando baratas e ganhando $1.000 por mês. Eu achei que era o meu potencial em 100%. Alguns anos depois, descobri que eu não estava nem perto disso. Tinha 50 quilos a menos, me formei no treinamento do Navy SEAL e fiz todas essas outras coisas. Olhando para trás, eu estava me esforçando. É isso que as pessoas precisam entender. Não temos ideia do que há em nós até começarmos a nos esforçar. Quer dizer, nos esforçar de verdade. Quando estamos obcecados com a ideia de que essa é a minha nova norma. Minha nova norma é que, uau, isso nem sempre é divertido. Nem sempre é para ser divertido. E é aí que você sabe que está se esforçando, que está indo além. E para as pessoas que nos ouvem, que talvez estejam com 20% ou 30%, sabe? Sim, estou indo bem, estou indo ao máximo. E ainda assim não estão vendo os resultados. Como elas conseguem se livrar disso? Todos nós estamos em uma batalha com nossos próprios cérebros. A vida é assim. Seu cérebro é poderoso. Ele pode trabalhar contra ou a favor de você. Em vez de se concentrar em todas as coisas ruins que te aconteceram, todas as coisas que você não teve, as pessoas que o xingaram, você começa a pensar: espera, acabei de visualizar isso e agora posso levar isso para o próximo nível, porque a visualização o ajudou a passar pelo treinamento do SEAL. Foi o que aconteceu. Eu consegui visualizar o fim. Então, antes, quando eu tinha 130 quilos e estava muito gordo e fora de forma e não conseguia correr um quarto de milha e estava bebendo milkshakes, comendo rosquinhas, eu visualizava: cara, como seria a sensação? Por um breve momento,
Haviam 22 rapazes que se formaram. Eu assisti a um segmento na TV sobre esses caras que estavam passando pelo treinamento do Navy SEAL. Eu não conseguia nadar muito bem. Tinha medo de água, sabe? Essas coisas. Mas no final, dizia que eram 22 caras e o comandante estava lá em cima e fez um ótimo discurso. E eu pensei, cara... Então eu comecei a me visualizar como o 23º homem vestido de branco, sentado lá com esses caras, recebendo o título de SEAL da Marinha e me formando no treinamento do SEAL da Marinha. Eu pensava, meu Deus, então eu me coloquei lá, pensei, cara, é uma sensação incrível. Eu me coloquei lá com 130 quilos, sem nem mesmo ser capaz de fazer nada do que esses grandes homens estavam fazendo. Eu disse, cara, se eu pudesse sentir isso, isso mudaria a minha vida. Se eu pudesse sentir isso, isso dura um segundo. Você recebe o certificado, você atravessa o palco e o que vem depois. Mas eu não sabia disso na época. Eu achava que viveria aquele momento para sempre. Então eu disse, cara, se eu pudesse me sentir assim... E qual era o sentimento que você tanto queria? Respeito? Realização? Não, vitória. Eu queria vencer. Não como vencer outra pessoa, não é isso. Eu só queria ir até o fim, sabe? Eu desistia das coisas, para ler, para escrever. Eu não conseguia aprender tão rápido quanto você. Eu tinha de me esforçar mais do que você. Então, o que acabava acontecendo é que no meio do processo, nas coisas da minha vida, eu desistia. Sabe, eu não era muito bom nas coisas, então eu desistia. Não era bom. Por exemplo, se eu pudesse percorrer aquela distância, aquela milha extra para ir, apenas para terminar, eu quero terminar. Quero sentir a vitória. E para mim, a vitória não era vencer, era apenas terminar. Então eu disse, quer saber? Se eu pudesse me sentir como esses caras se sentem, isso mudaria a minha vida. Mas o que eu percebi foi que a melhor sensação que eu tive foi quando eu estava sozinho tentando perder peso. Eu perdi literalmente em menos de 3 meses. 50 quilos em menos de 3 meses. E literalmente comecei a sentir a vitória apenas por me colocar na batalha. Não se tratava de ir para o treinamento da Navy SEAL. Não se tratava de ser o 23º homem naquela cadeira. Eu comecei a perceber que só de entrar em guerra comigo mesmo todos os dias e colocar esses desafios, essas metas e esses obstáculos que eram antes algo intransponível, eu comecei a vencer e aí a coisa começou a acontecer. Portanto, não se tratava de perder 10 quilos, perder 5 quilos. Foi uma conquista. Perder 10 e depois 50 quilos. Quanto mais eu fazia, mais eu ganhava confiança. E quanto mais eu ganhava confiança, mais eu percebia que esses caras não podiam fazer o que eu estava fazendo agora. Eu não tinha um treinador, não tinha um preparador físico, não tinha dinheiro, não sabia como perder peso, não tinha conhecimento do que estava fazendo. Eu apenas estava trabalhando, estava apenas me sacrificando. E então, com isso, todas essas ferramentas diferentes começaram a surgir. Mas eu nunca teria encontrado essas ferramentas se não tivesse me colocado em um lugar muito desconfortável. Todos nós buscamos a firmeza, todos nós a queremos, mas a procuramos em lugares confortáveis. Você não encontrará firmeza em um ambiente confortável. Aqueles de vocês que estão ouvindo isso, quem quer que ouça, não a encontrarão. Por que a verdade é tão importante? Você precisa da verdade como ponto de partida. E seu verdadeiro eu pode achar essa zona muito desconfortável. Todos queremos ser fortes. Todos queremos ser isso. Mas buscamos força no conforto. Você não se tornará forte em um ambiente confortável. Aqueles que me ouvem não vão entender. A única maneira de conseguir isso é mergulhar fora de sua zona de conforto, onde você não sabe nadar e está se afogando. E quando está se afogando, você diz: que se dane. Quando você fica cara a cara com quem realmente é, terá um ponto de partida. Você ouvirá em sua mente: sabe de uma coisa, cara? Você não está fazendo nada. Está perdendo uma grande porcentagem. Mas nesses 80% que você está perdendo, há sofrimento, dor, fracasso, dúvida e escuridão.
E por fim, haverá muita luz. Mas para chegar a essa luz, você precisa passar por muita porcaria. Você não está tendo sucesso. Não está conseguindo. É porque você tem medo de entrar naquele lugar escuro e se encontrar. Você estabelece metas que sabe que pode alcançar. E tudo que você consegue é medo, insegurança e dúvida. Porque você precisa estabelecer metas que acha que não pode alcançar. E é aí que você se superará. Quando o despertador tocar às 4 ou 5 horas da manhã, sua mente te dirá que não, mas você tem que dizer: é isso que vamos fazer, o que vamos fazer agora. Porque para chegar onde você quer ir, haverá dor física, haverá dor mental e haverá muitos momentos em que você terá de fazer algo que não gostaria de fazer para chegar onde quer ir. Todos os dias você deve se perguntar: já fiz o suficiente? E quando você fizer isso repetidas vezes, será tão natural quanto respirar. Você não vai querer viver esse estilo de vida, mas para chegar onde deseja, terá de fazê-lo. Portanto, se você realmente quiser, perceberá o que é tentar e o que é não tentar. Seu cérebro é a arma mais poderosa que existe. Esqueça o celular, computador e todo o lixo que temos hoje. O seu cérebro é a única coisa que você terá quando estiver deprimido, em momentos difíceis, caso de morte, problemas reais. Não vai adiantar nada procurar ajuda no Google. Você está sozinho. Você pode ir a um psiquiatra, conversar com seu melhor amigo, mas 24 horas por dia você estará sozinho com seu cérebro. E seu cérebro estará falando com você de várias maneiras. E ele vai querer controlá-lo e arrastá-lo para diferentes lugares. Se você não consegue controlar o seu cérebro e ele te controla, você está acabado. Você deve dizer a ele aonde ir, como chegar lá. Você deve controlá-lo. Se não conseguir, acabou. Está acabado. Tudo que eu sabia antes era que você tinha que trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar duro. Eu não entendo isso. Não me lembro que diabos dizia aqui para passar nesse teste e entrar no exército. Leia novamente. Continuo não entendendo. Leia de novo. E se você ainda não entendeu, escreva. E foi assim que eu comecei a aprender. Eu percebi que se eu continuasse repetindo isso constantemente, até que virasse um caos, minha mente diria: ok, vamos ter que resolver isso. Encontraremos uma maneira. Porque isso não vai parar. Não é do tipo, vamos tentar de novo. Não, a uma hora o alarme vai tocar. E vai ser, faz de novo. Não tô conseguindo, faz de novo. Não tenho outra saída. E minha mente percebe isso e diz: ok, vamos nos adaptar e superar isso. É assim que eu penso. E é assim que você supera as coisas. Você entra em qualquer lugar, entra em um lugar e se torna aquilo. Eu me tornei um caos. Essa era a minha nova norma. Eu não tinha outra saída. Apenas as paredes daquele caos. Nada mais. Outro dia eu vi na TV um grupo de rapazes em treinamento para o Navy SEAL. Eu não sou um bom nadador, tenho mais medo da água. Eu vi alguns desses rapazes desistirem. Mas no final, restaram 22 candidatos. E o oficial superior os elogiou com um belo discurso. Então, eu me vi como se eu fosse o 23º candidato, sentado ali com eles. E eu disse a mim mesmo: se eu conseguisse fazer isso, mudaria a minha vida. E o que você gostaria de alcançar com isso? Respeito? Conquista? Vitória. Eu queria vencer, não derrotar alguém. Não era isso. Eu só queria ir até o fim. O tempo todo, quando algo ficava difícil, eu desistia. Se tinha que trabalhar duro, eu desistia. Era como se eu dissesse: se eu pudesse percorrer aquela distância extra só para terminar, eu queria terminar. Queria sentir a vitória. E para mim, a vitória não era ganhar, era apenas terminar. Então eu pensava: se eu pudesse sentir o que esses caras sentem, isso mudaria a minha vida.
Literalmente, comecei a me sentir vitorioso só pelo fato de estar lutando. Comecei a perceber que só poderia seguir em frente a partir dali se lutasse comigo mesmo todos os dias. E enfrentasse os desafios, metas e obstáculos que eram intransponíveis. Se você encarar isso como estarei quebrado, mas ainda estou aqui, ainda estou lutando e encontrarei uma maneira de superar isso, porque não tenho mais para onde ir, isso te dará muita força. E ninguém realmente se encontra sem passar por provações, tribulações, sofrimentos e responsabilidades. E responsabilidade é sofrimento. Ser responsável por fazer a coisa certa todos os dias, por si e pelas pessoas ao seu redor, não é fácil. Quanto mais eu fazia isso, mais eu ganhava confiança. E quanto mais confiança eu ganhava, mais eu percebia que era melhor do que aqueles caras do Navy Seals. Eles não podem fazer o que eu estou fazendo agora, sem treinador, sem instrutor, sem dinheiro. Eu não sabia como perder peso, não sabia o que estava fazendo. Eu estava apenas fazendo. Eu estava me sacrificando. Mas eu nunca teria descoberto essas ferramentas se não tivesse me colocado em uma situação desconfortável, pois seu verdadeiro eu está nessa zona de desconforto. Foi de lá que ele veio. Ele veio de todos esses obstáculos e agora tá aí. Aí perguntam, como você faz isso? E você sabe como fazer. Você vai encarar muita coisa, meu jovem. Você tem uma longa jornada pela frente e vai descobrir que apesar do que o seu pai fez com você, no fim das contas você vai ter que se virar sozinho. Porque o mundo em que a gente vive é duro. É duro, ele vai te derrubar. O mundo e a vida são os maiores adversários. O mundo é duro. É duro. Ele vai tentar te tirar do jogo, ele vai achar sua fraqueza e vai martelar em cima disso. Então, é hora de voltar ao trabalho. Volte ao trabalho. Para de ouvir sua própria voz. Sai do podcast. Não fica muito tempo nas redes sociais. Corta todo o barulho. Volta para o seu laboratório mental. Porque foi dali que veio o conhecimento. Você precisa chegar a um ponto da sua vida em que nada te fere, porque você sabe exatamente quem é. Você encarou seus demônios. Conseguiu ouvir todos os seus traumas passados. Conseguiu ouvir aquilo. E consegue dizer, ok, agora eu posso falar com as pessoas sobre o que vivi. Não tenho mais vergonha disso. A vergonha é uma das coisas que mais mata as pessoas por dentro hoje em dia. Mata o avanço. Eu tenho vergonha de mim. Nunca sinta vergonha de nada que você fez na sua vida. Encare, corrija, melhore. Tudo que eu preciso está no meu laboratório mental. Tudo, porque eu estudo a mim mesmo o tempo todo. E sei o que precisa ser vencido, já que eu estou sempre passando pelo que eu não gosto, pelo que me deixa desconfortável. Eu sei, e só eu posso resolver esses problemas, porque sou eu que tenho que encará-los. O sofrimento não escolhido vai acontecer, certo? Então, a única saída é praticar o sofrimento escolhido para se preparar. É a única coisa que dá para fazer, treinar para o sofrimento que vem sem você querer. Faça algo desconfortável todo dia. Eu não estou tentando mandar a mensagem de correr 300 quilômetros, ser o melhor do mundo. Mas seja casca grossa. Você precisa ter um lado resistente, um lado que consiga destrinchar situações e melhorar. E destrinchar bem rápido. Quando vier um trauma na sua vida, uma devastação, porque vai acontecer. A devastação, o trauma vão chegar. E você não pode deixar que isso vire uma barreira de concreto, tipo as barreiras que dividem a rodovia. Tem que ser algo que você consiga contornar rápido e seguir em frente. Isso exige muita dureza. Muita gente, quando você morre, descobre por que você morreu, como você morreu, na autópsia. Mas a gente quase nunca faz uma autópsia em vida para entender por que estamos morrendo enquanto estamos vivos. E eu estava morrendo, eu vivia todo dia, mas estava morto. Até que eu entendi. E quando eu entendi, eu pude renascer. Eu consegui renascer. Você precisa pegar esse conhecimento, todo esse perrengue vira conhecimento.
Então eu só tento dar às pessoas a força para ir aos arquivos da própria vida. Porque se você tá todo bagunçado, provavelmente aconteceu algo com você em algum momento. Vá até os arquivos, desenterre. Estude e use isso a seu favor. Esse é o meu propósito hoje. Você precisa ser melhor aqui, melhor ali. Precisa superar isso, aquilo. As pessoas precisam de propósito para se levantar e performar. Você tem que chegar a um ponto da sua vida em que não há nada na agenda. Não tem prova de 5 quilômetros, não tem vou entrar na faculdade para ser isso ou aquilo. E ainda assim, performar ao máximo. Porque o que as pessoas não entendem é que um dia aquela coisa vai aparecer. E se você não estiver performando constantemente, sem depender de propósito, não vai estar pronto quando a hora chegar. Propósito é a coisa mágica que todos procuram. Mas o mais curioso é que a gente precisa dessas coisas para performar e não percebe que o propósito sempre esteve ali. O propósito não vai embora, porque o propósito principal é você. Você é sempre o propósito. Pode até haver outro propósito, virar militar, fazer faculdade, o que for, mas o principal na vida é você. Então se você acorda de manhã e não quer fazer algo, é porque você não está cuidando de si o suficiente. E é isso que você precisa investigar. Por que não estou fazendo isso por mim? Porque o propósito número 1 na vida é melhorar a si mesmo. Esse é o único propósito de que preciso. É por isso que eu levanto todo dia, mesmo sem corrida, faculdade, sem nada na minha frente. É porque eu tenho orgulho de mim. Eu nasci David Goggins, ele não era bom o suficiente. Era um menino assustado, sofrendo bullying, que foi abusado, que sofreu na vida. E esse mesmo garoto, sempre que ficava difícil, por mais que eu tivesse treinado, por mais preparado que eu tivesse, quando a coisa apertava, o David Goggins, o verdadeiro David Goggins, aparecia e desistia. Com o tempo eu percebi isso. Então eu tive que construir Goggins. E é nesse progresso é que eu melhoro. Eu melhoro quando eu estou cavando buracos no chão. Quando eu acordo cedo, sabendo que eu não preciso fazer aquilo. É aí que eu evoluo. É importante manter a fome. É importante, mas mais importante é manter a humildade dentro dessa fome. Porque você tá com fome, muita gente tem fome. Mas a humildade é tudo. Qual era aquela história do William Crawford, o zelador? Então, esse cara ganhou a medalha de honra. Esse cara ganhou a medalha de honra, que é a maior condecoração militar dos Estados Unidos. E esse cara foi trabalhar na academia da Força Aérea como zelador. E ninguém fazia ideia de quem ele era. Ele tinha a maior honraria de bravura de toda a carreira militar. Por atos heróicos, salvando vidas, colocando a própria vida em risco, poderia ter morrido. E agora ele estava, basicamente, limpando banheiros para um bando de jovens. E dá para imaginar como isso devia ser. Provavelmente rolava uma provocação aqui e ali, e ele ficava lá limpando o banheiro. Por isso ele está na minha lista de humildade treinada. Porque um homem desse nível terá humildade de pensar: eu sou uma medalha de honra, mas eu vou guardar isso no armário, pegar minha vassoura e a pá de lixo, pegar o pano e limpar esse banheiro para esses jovens. Isso para mim é incrível. É aí que você cresce, e cresce demais, cara. Cresce muito. E também mostra que ele estava cumprindo o seu trabalho. Ele era um servidor. Não se via melhor do que ninguém. No momento que você faz isso, já perdeu. Você não pode se achar. Comigo mesmo, eu sempre olho e penso: eu sei onde você está. Eu sei onde, porque eu estive lá. É por isso que eu ajudo tanta gente. Eu nunca estive acima de você. Na verdade, eu quase sempre estive abaixo e foi daí que veio meu conhecimento. Eu sei como alcançar quem está no porão, porque eu já estive lá muitas vezes. Você tem que ser a sua melhor versão quando estiver menos motivado. E esse é o pulo do gato. Motivação é só uma palavra. Você precisa ter outras coisas na cabeça sobre onde quer chegar e saber que a motivação não vai te levar até lá. Porque você não vai estar motivado o tempo todo. O Tchuco falou exatamente isso, que a disciplina come a motivação no café da manhã. A disciplina é ótima também.
Mas sem a cabeça limpa, não existe disciplina. Como assim? Então, vamos supor que a gente tem um disjuntor, ok? E eu tô ligando tudo em um único circuito, carregando tudo ali. Vai estourar. E quando isso estoura, a fiação fica comprometida. Você tem que ter cada coisa na tomada certa. É tipo uma garagem entulhada, que não cabe mais nada. Quando a sua mente tá limpa, a disciplina é ótima, a motivação é ótima. Mas se você não consegue colocar nada na cabeça porque está tudo abarrotado de tralha, não tem disciplina. Até pode ter às vezes, quando por acaso cabe naquela garagem lotada, que é a sua mente, mas não tem a consistência de que você precisa ter com essa disciplina. Eu chamo de zonas mentais. É organizar a sua mente para colocar muita disciplina lá. Muita gente fala de disciplina. Ok, ótimo. Por que você cai do cavalo? Por que não consigo manter essa rotina? Ir à academia, melhorar, acordar cedo, comer direito. Talvez sejam seus filhos, talvez seja sua esposa, seu trabalho. E está tudo socado dentro da sua cabeça. Você não compartimentou, não organizou em prateleiras direitinho. Muita gente é assim. Ei, onde estão meus halteres? Deixa eu ver. A pessoa começa a revirar tudo, jogando coisa para todo lado. Fica toda atrapalhada. Como é que eu vou colocar disciplina nessa mente se eu nem acho o resto? Você precisa conseguir achar essas coisas diferentes na cabeça. Ah, a disciplina cabe bem ali. Se a sua vida não está organizada e a vida é tudo ao seu redor, basta um problema pequeno, externo, para bagunçar a sua mente inteira. A sua mente tem que estar sempre clara. É por isso que eu medito 2 horas todas as noites. Porque eu dou um reset, eu reorganizo a garagem que é a minha mente toda noite. Aí, a disciplina está lá, a organização, tudo no lugar certo. Eu acordo me dando essa armadura. Então, quando eu saio para o mundo, eu tô pronto. Eu não acordo atrasado, eu não fico correndo de um lado para o outro, não estou desorganizado. Eu acordo pronto para ir.